Olá, tudo bem? Professor Eliseu aqui, dando continuidade ao nosso módulo de sistema tegumentar. Hoje, para falar da fisiologia do sistema tegumentar, vamos dar continuidade aqui falando sobre, portanto, o funcionamento do sistema tegumentar. Vamos falar de algumas funções agora do sistema tegumentar, sendo dentre elas a sua principal, a primeira das funções, a função de proteção. Então, veja. A principal função do sistema tegumentar é proteger o corpo contra lesões, agentes externos e invasores estranhos. A pele é a primeira linha de defesa do corpo e ela impede a entrada de micróbios, bactérias e vírus, bem como a perda excessiva de água e a entrada de substâncias tóxicas. Ou seja, no mundo ao nosso redor existem dezenas de bactérias, de vírus, de fungos, agentes infectantes de forma geral. E eles estão o tempo todo tentando adentrar o nosso corpo. E não é brincadeira, é o tempo todo. Na nossa pele existem poros por onde eles podem tentar entrar. Porém, nós temos um mecanismo de defesa excelente na pele. Nós temos células de defesa na pele que vão fazer um papel de combater esses vírus, essas bactérias que tentam entrar dentro do nosso corpo. Aliás, veja, por que o suor fede? Na verdade, o suor não fede, o suor é feito basicamente de água. Agora, ele fede a partir do momento que ele entra em contato com as bactérias que estão na superfície da nossa pele. E aí ele começa a feder. Então veja, existem muitas bactérias na superfície da nossa pele, porque de fato quando ficamos muito suados, fede bastante, né? Então, existem diversas substâncias que podem entrar em contato com a nossa pele. Quando nós temos algum tipo de impacto, de lesão, etc., a pele ela tem uma função de absorver parte desse impacto. E abaixo da pele nós temos uma camada de gordura, que em alguns é mais fina, em outros é mais grossa, e essa camada de gordura também tem a função de absorver o impacto. Ora, você vê, existe um tipo de serra que é utilizada em ortopedia, que é utilizada em cirurgia de forma geral, onde é necessário cortar um osso. E essa serra, ela é uma serra à base de vibração. Ela não corta a pele, então não dá para se machucar com essa serra, porque ela apenas vibra. Porém, estruturas mais grossas, como os ossos, já sofrem um efeito e então ela consegue cortar os ossos, mas ela não consegue cortar a pele. Veja que interessante, porque a pele ela tem uma elasticidade. Além da elasticidade, a pele também tem a função de cicatrização. Então, quando nós temos ali um corte, existem células que vão entrar em ação para fazer a reconexão ali das fibras do tecido da pele e então fechar, né, esse ferimento para continuar protegendo ali o corpo de infecções. Dentro desse contexto, nós temos as feridas que podem acontecer na pele. E só é considerada uma ferida limpa quando ela é feita dentro de um ambiente cirúrgico. Qualquer ferida que é feita fora do hospital, fora do ambiente cirúrgico, é uma ferida, portanto, não controlada. É uma ferida que foi feita a partir de um material que não era esterilizado. E veja que isso é extremamente sério. Quando nós temos fraturas de ossos, por exemplo, em pacientes, essas fraturas, elas podem, o osso ele pode sair do local, né? O osso, quando ele não sai do local, é uma fratura sem deslocamento. Quando ele sai do local, é uma fratura com deslocamento. E quando ele rompe a pele, é uma fratura exposta. Então, as fraturas expostas são extremamente perigosas porque elas podem abrir margem para uma infecção. Então, há um caso de um paciente que sofreu um acidente de moto. Ele não estava pilotando a moto, na verdade ele era o pedestre, né? Ele foi atropelado por uma moto. E sendo atropelado por uma moto, ele teve uma fratura exposta do fêmur. Então ele quebrou ali próximo à cabeça do fêmur, aonde existe um tecido que nós vamos estudar mais para frente, chamado medula óssea. Então, como o osso rompeu a pele e a medula óssea dele, o tecido ali, teve contato diretamente com o chão da rua, ele contraiu uma bactéria.
essa bactéria entrou na medula óssea dele. E ao entrar a bactéria da rua na medula óssea dele, depois ele foi fazer todos os procedimentos padrão, né? Fez ali o gesso, teve uma recuperação do osso, porém a bactéria estava lá dentro. Então, mesmo com o osso recuperado, né, com todo aquele processo de engessar e etc., e ficar com a tala durante um tempo, o osso se recuperar, mesmo com esse processo, a bactéria que entrou na medula óssea foi o que levou ele a óbito. Então ele morreu devido à bactéria que contraiu na medula óssea, que gerou uma anemia, e essa anemia foi se intensificando até que o paciente veio a óbito. Bom, então nós vemos a importância da pele e de que a pele esteja conservada e de que agentes infecciosos não consigam entrar na pele. Agora, uma pequena lesão na pele não é suficiente para uma grande infecção, tá? É necessário uma lesão mais profunda. A pele ela tem camadas. Então, quando rompe-se todas as camadas da pele, você chega na camada mais profunda, onde a facilidade para acontecer uma infecção desse tipo é maior. Por isso que em ambientes cirúrgicos, onde você vai abrir todas as camadas da pele do paciente, tem que ter toda uma esterilização muito precisa para que não haja nenhum tipo de infecção nesse paciente. Bom, além da proteção, a pele ela tem a função de regulação da temperatura corporal, que nós até comentamos na aula anterior. É uma função, portanto, homeostática, uma função de equilíbrio no corpo, né? A pele ajuda a regular a temperatura corporal, mantendo o equilíbrio térmico no corpo, através do suor e da vasodilatação ou vasoconstrição dos vasos sanguíneos. A pele ajuda a resfriar ou aquecer o corpo, mantendo-o em uma faixa de temperatura adequada. Então, veja, a primeira coisa da pele para que ela possa ser considerada ter uma proteção, a regulação ali da temperatura, o primeiro fator que nós devemos considerar é que a pele em si, ela é uma estrutura térmica. Então, o próprio tecido da pele, ele tem uma capacidade ali de retenção parcial do calor de dentro do corpo e de proteção contra o frio de fora do corpo. E não só a pele, mas como eu falei, a pele tem camadas. E uma das camadas da pele, a camada mais inferior da pele, a camada mais profunda, que é onde se localiza a gordura, né? Nós vamos falar nas próximas aulas. A gordura em si também tem uma função térmica, uma função de proteção contra o frio, digamos assim, de manutenção da temperatura interna e de isolamento da temperatura externa. Além disso, existe o mecanismo de vasodilatação e vasoconstrição. Vasodilatação é quando os vasos se abrem para levar mais sangue para as extremidades. E vasoconstrição é quando os vasos se fecham, fazendo com que o fluxo de sangue nas extremidades seja menor. A vasodilatação tem a finalidade de aquecer as extremidades do corpo, e a vasoconstrição tem a finalidade de resfriar as extremidades do corpo, fazendo com que o sangue, na verdade, vá mais para dentro do corpo. Bom, então, além da manutenção da temperatura pela vasoconstrição e vasodilatação, nós também temos o suor, que já foi falado. Quando a temperatura externa do corpo sobe demais, então nós temos um fenômeno que é o suor. Através das glândulas sudoríparas que estão presentes na pele, nós temos o suor sendo liberado pelos poros e cobrindo ali a superfície da pele a fim de resfriá-la. Bom, além disso, nós temos a percepção sensorial. A percepção sensorial ela é dada porque a pele contém milhões de receptores que vão transmitir essas informações ou esses estímulos táteis, né? O toque, quando alguém toca, ou você encosta em alguma coisa, quando você se machuca, quando você sente calor, frio, dor, e etc. Todos os estímulos táteis,
térmicos e dolorosos, eles são transmitidos através do que nós chamamos de receptores ou de terminações nervosas. No próximo módulo nós vamos dar continuidade falando justamente disso, falando do sistema nervoso. Tá? Agora, nós vamos entender que na pele existem milhões de terminações nervosas, por isso praticamente qualquer lugar do seu corpo, aliás, praticamente não, qualquer lugar do teu corpo onde você tocar, você vai sentir. Alguns locais têm mais terminações nervosas do que outras e, portanto, você sente talvez menos do que outras regiões, como é o caso, por exemplo, do cotovelo, da pelinha do cotovelo, né? Ao ponto de que você consegue beliscar a pele do cotovelo muito mais do que uma outra pele, assim como as camadinhas aqui, onde se forma, né, uma camada mais grossa na pele. Essa camada mais grossa, principalmente quando tem algum tipo de calo na pele, né, que se forma dependendo da função que a pessoa exerce, acaba havendo ali um calejamento e uma camada mais grossa de pele que não tem essas terminações nervosas, certo? Mas a camada mais profunda ainda tem as terminações. Então você continua sentindo. Agora, veja, cada parte do corpo tem uma quantidade diferente de terminações nervosas, mas de forma geral são milhões de terminações nervosas que nós temos no corpo. Milhões, eu diria bilhões, na verdade, de terminações nervosas. Então, e esses receptores, eles têm a função, essas terminações nervosas, elas têm a função de transmitir esses estímulos diretamente para o nosso cérebro, né? Então, através disso, nós vamos perceber as texturas, as temperaturas, a dor e etc., permitindo que o corpo responda a estímulos externos. Então, através do tato, que é esse sentido de perceber, né, de sentir as coisas através da pele, nós respondemos aos estímulos externos. Além disso, a excreção. A pele também ajuda a excretar substâncias, como águas, eletrólitos e produtos de resíduos através do suor. Então o suor ele vai excretar certas substâncias, mas como eu falei, o suor em si não fede. Ele fede a partir do momento que ele entra em contato com as bactérias que estão na superfície da pele. Mas ele é também uma excreção. Porém, nós não devemos interpretar que excreção é necessariamente algo ruim, ou que excreção é algo que fede, tá? Essas coisas elas não estão diretamente associadas. Além disso, nós temos a síntese da vitamina D. A pele produz vitamina D quando exposta à luz solar. A vitamina D é essencial para a saúde dos ossos, para o sistema imunológico. Na verdade, tem um porém aqui. A pele ela não produz vitamina D, tá? A vitamina D ela vem da alimentação. O que acontece é que no processo de utilização da vitamina D, a síntese, digamos assim, esse tipo, entre aspas, de fotossíntese, mas está errado se falar fotossíntese do corpo, tá? O corpo humano não faz fotossíntese, eu só estou dando um exemplo, tá? Mas essa síntese feita a partir da luz solar, ela é um processo essencial ali para a saúde dos ossos, porque através dessa vitamina D nós vamos conseguir fazer a absorção do cálcio para dentro dos ossos, e também importantíssima para o sistema imunológico, para a saúde do corpo, a manutenção do sistema de defesa do corpo. Tá? Então veja, a pele, deixa muito claro, a pele não produz vitamina D. Aqui está escrito que produz, por quê? No popular, na anatomia mais básica, que nós vemos lá no ensino médio, etc., popularmente é falado dessa forma, tá? E você não precisa corrigir ninguém se a pessoa falar dessa forma, mas você precisa saber que, na verdade, ela não produz diretamente a vitamina D, tá? Ela, através da luz, da energia do sol, digamos assim, ela vai fazer alguns processos que vão possibilitar a utilização dessa vitamina D, que na verdade vai ser extraída da alimentação, tá? Bom, vamos dar continuidade nesse conteúdo a partir da próxima aula.